Olá, queridos, a paz do Senhor, pastor Wanderson Silva. Nós estamos na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, aqui, currículo dos jovens. Neste domingo, comemoraremos a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses da Reforma Protestante em Wittenberg, na porta da Igreja Matriz em Wittenberg. Aproveite para comemorar a Reforma Protestante, entender a Reforma Protestante, a necessidade da reforma e, sobretudo, a importância da Reforma Protestante para a história da Igreja. Se você ainda não conhece a história da Reforma Protestante, aqui na Academia de Pregadores, faça inscrição lá na plataforma, se você não é inscrito, se você não é aluno na nossa plataforma, nós temos na plataforma um curso sobre a Reforma Protestante, que foi gravado quando nós comemoramos 500 anos da Reforma, em 2017. É um curso muito importante de fazer e uma história muito interessante de se conhecer, tá bom? Deus te abençoe e nós estudaremos na aula de hoje a lição de número 5. Lição de número 5, do dia, como falamos, 31 de outubro de 2021, o dia da Reforma Protestante. O título da nossa lição hoje é As Bodas do Cordeiro. Nós estudamos na lição passada sobre algo que envolve a vida da igreja, nós vamos estudar hoje também algo importante sobre a vida da igreja. Estudamos o Tribunal de Cristo, que será o julgamento das obras dos salvos, que vai acontecer, né, enquanto, eu não disse isso na aula passada, mas vale a pena dizer agora, enquanto estiver acontecendo a grande tribulação aqui na terra, a igreja estará com o Senhor no Tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Nós vamos repetir isso quando tratarmos aqui da grande tribulação. Mas enquanto as pessoas estiverem aqui na terra passando pela grande tribulação, Israel e o mundo inteiro estará aqui passando pela grande tribulação, a igreja estará com o Senhor no tribunal de Cristo e, posteriormente, concomitantemente, nas bodas do Cordeiro. As bodas aqui, bodas significa festa. A gente vê muito isso, e é principalmente uma festa voltada para uma comemoração especial. Casamento, 25 anos, bodas de prata, 50 anos, bodas de ouro, eu acho que 75 é bodas de diamante. Então, as bodas têm essa ideia. Será a comemoração da união de Cristo com a igreja, tá ok? Que todos nós, como salvos em Cristo Jesus, participaremos. O texto do dia está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Esse texto e a união de Cristo com a igreja, não é tratada no Novo Testamento na metáfora do casamento. Como acontecia aqui as bodas no Antigo Testamento? O noivo, diferentemente do que ocorre hoje, né, que a festa geralmente ocorre, se é em casa, é claro, na casa da noiva, hoje faz festa em salões de festa, enfim, mas no nosso contexto isso acontecia há décadas atrás na casa da noiva. No mundo do Novo Testamento, a noiva se preparava, o noivo saía da casa dele e encontrava no meio do caminho com 10 debutantes, 10 damas de honra que eram virgens, né? Por isso a parábola das 10 virgens, ia à casa da noiva, pegava a noiva, levava para a casa do noivo de volta, dos pais do noivo, né, onde ele morava com os pais, onde era celebrada a cerimônia de casamento e era feita as bodas. 7 dias de festa, era a festa do casamento. As bodas do Cordeiro, a ideia das bodas do Cordeiro, né, que é a lição de hoje, ela está alicerçada nesse princípio cultural judaico. Então, quando nós tratamos de bodas aqui, estamos tratando desse aspecto. É por isso que o texto bíblico fala, a noiva aqui no texto bíblico está indo para a casa do noivo, para as bodas do Cordeiro. A síntese da nossa lição.
somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é uma festa para a igreja, é uma festa para os salvos, é uma festa para os redimidos, para aqueles que estarão com o Senhor, já estarão com o Senhor. Lembrando que a igreja vai ser arrebatada, logo após o arrebatamento vem o tribunal de Cristo, isso em relação à igreja, porque aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, a gente vai entender isso mais à frente, mas então a igreja, em relação aos salvos, a igreja vai ser arrebatada, logo após vem o tribunal de Cristo e logo após as bodas do Cordeiro, que será uma grande festa. O texto bíblico está em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13, que nos diz o seguinte: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É importante nós entendermos uma questão em relação à parábola das 10 virgens. Existem alguns livros que são muito importantes teologicamente para aprendermos a interpretar parábolas. As parábolas de Lucas, as parábolas de Jesus, todas as parábolas da Bíblia. Veja, são 3 livros que eu citei aqui: parábolas de Lucas, parábolas de Jesus e todas as parábolas da Bíblia. Hermeneuticamente falando, nós precisamos ter um cuidado muito grande ao interpretar parábolas. A principal atitude diante da interpretação de uma parábola é fazer a seguinte pergunta: por que que Jesus contou esta parábola? É a partir desta pergunta que nós vamos conseguir interpretar a parábola. Outra coisa, é importante compreender os argumentos culturais que Jesus insere na parábola. Então, a primeira pergunta é: por que Jesus contou esta parábola? Ponto. A segunda pergunta é: quais os argumentos culturais que estão inseridos nesta palavra? A terceira pergunta é: como interpretar esses argumentos? Existem muitas coisas que Jesus colocava nas parábolas que nós chamamos de enfeites das parábolas. Não se pode interpretar uma parábola minuciosamente. Às vezes as pessoas erram e não conseguem entender a mensagem da parábola justamente por não saberem interpretá-la. Por exemplo, neste caso da parábola das 10 virgens, eu já disse isso na aula anterior e repito aqui. Disse bem rápido na aula anterior e que agora a gente tem um tempo melhor para a gente tratar disso. A parábola das 10 virgens. Quem é o noivo da parábola? Cristo. Pronto, Cristo. Ele é o noivo da parábola. Quem é a noiva da parábola? As 10 virgens? Não, a noiva está oculta na parábola. As 10 virgens são damas de honras que eram amigas da noiva, isso é o instrumento cultural.
É o objeto cultural que Jesus insere na parábola. As 10 virgens eram amigas da noiva e que se sentiam muito honradas de participar desse momento, que era o momento mais importante. Era, não, é um momento. O casamento é um dos momentos mais importantes da nossa vida, que muda a nossa vida de uma vez por todas. Não é? Então, agora, por que Jesus contou essa parábola? Para falar do casamento do noivo com a noiva? Não. Jesus contou essa parábola, a própria parábola nos mostra qual o objetivo de Jesus ao contar a parábola. Jesus diz aqui, ó, vigiai, pois. Na parábola, Jesus está falando de vigilância. Vigilância. Este é o objetivo, esta é a razão pela qual Jesus contou a parábola das 10 virgens. Então, o que nós temos que entender? Qual que é a mensagem mais profunda da parábola? É o casamento do noivo e da noiva? Não, é a falta de vigilância das 5 virgens loucas. A gente não pode interpretar ponto por ponto, porque se a gente for interpretar, por exemplo, o próprio texto que lemos diz aqui, ó, que tendo elas, olha só o que o texto diz aqui, ó. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, ou seja, todas as 10 virgens dormiram. Então veja só, se a gente for interpretar espiritualmente a parábola, a minha pergunta é, dormir espiritualmente é bom ou ruim? É péssimo, é péssimo. Não é? Nós já falamos aqui de vigilância, e vimos que a palavra vigilância, no grego, traz a ideia de não dormir, de manter-se acordado. Então, o que eu quero que você aprenda com isso? A não interpretar as minúcias da parábola, a conseguir entender qual era o objetivo de Jesus ao contar a parábola. E qual foi o objetivo de Jesus ao contar esta parábola? Falar de vigilância. O mais importante na parábola, dentro do propósito que Jesus está contando aqui, não é o noivo, não é a noiva que está oculta, são as virgens, a falta de vigilância das 5 virgens loucas, porque elas sabiam que o noivo podia atrasar. E elas precisavam estar atentas, ligadas, conectadas, tá ok? Então, a parábola das 10 virgens está falando desta falta de vigilância. E as 5 virgens loucas foram comprar azeite, enquanto elas foram, o noivo chegou, as virgens prudentes entraram com o noivo para as bodas, e elas chegam depois batendo na porta e ouve uma voz dizendo, olha, não conheço vocês. Então, faltou-lhes vigilância, prudência, cuidado, atenção. Elas sabiam que o noivo podia demorar. Esta é a ideia da parábola, tá ok? Queridos, vocês sabiam que a Academia de Pregadores não tem só os subsídios para professores de escola dominical nas aulas de EBD? Acesse a nossa plataforma, veja no nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular,
está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Então vamos lá, primeiro ponto da nossa lição, a parábola das bodas. Eu já disse, já falei sobre isso aqui, está falando do matrimônio. E o comentarista deixa claro que esse casamento judaico nos dias de Jesus era celebrado de forma bem distinta do que nós celebramos hoje. E nós já tratamos disso aqui. Geralmente era um amigo do noivo quem fazia a negociação, levava o pagamento. O casamento tinha início com o noivo, com o noivado, quando um acordo formal era assinado e o noivo pagava o dote à família da noiva. Olha, quando fala que geralmente era um amigo do noivo que levava, lembra de quando Abraão mandou Eliezer buscar uma noiva para o seu filho Isaque? Então era esse contexto aqui o que acontecia. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre as 10 virgens, que é o que nós já tratamos aqui. Elas estavam aguardando o noivo. Todas carregavam suas lâmpadas. Por que elas carregavam as lâmpadas? Não havia energia elétrica naquele tempo. As lâmpadas é que iam iluminando o caminho, clareando o caminho. Então, as 10 virgens eram responsáveis por clarear o caminho do noivo. E é claro que tinha todo um contexto assim, cerimonial, não é? Fazia parte daquela cerimônia, tinha toda uma significação. Né? O azeite tinha que ser suficiente caso o noivo tardasse. O comentarista nos coloca isso aqui. Terceiro, quando o noivo fala com elas, terceiro parágrafo do primeiro ponto, não vos conheço. Elas deveriam ter participado. Olha, vejam só, o noivo poderia realmente não conhecer as 10 virgens, as 10 damas de honra, porque elas eram escolhidas pela noiva. Então, elas eram escolhidas pela noiva, ficavam num determinado lugar, e então o noivo passava nesse lugar e elas acompanhavam o noivo. Ele realmente, dentro da cultura do casamento judaico, ele realmente poderia, é claro que ele conhecia uma, outra, mas seria possível que ele não conhecesse todas as damas de honra, as 10 virgens. Mas uma coisa é certa, elas estavam no mesmo lugar. Quando ele chegou, elas deveriam estar todas ali. Quando o noivo chega, dentro da ideia da parábola, só tinha 5 e não 10. Então, as 5 que estavam ali fizeram o caminho com o noivo até a casa da noiva e fizeram o caminho da casa da noiva até a casa do noivo. Ou seja, nesse caminho o noivo passou a conhecê-las. Quando as outras virgens loucas chegam, o noivo fala para elas, não vos conheço. Deu o texto bíblico, está aqui. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, o noivo respondeu.
Em verdade, e ele respondendo diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, ele está dizendo assim, dentro da visão da parábola: vocês não participaram comigo do cortejo nupcial, vocês não participaram comigo do caminho. E por que elas não participaram? Porque elas estavam buscando o azeite que havia acabado. Então o noivo realmente não as conhecia. Segundo ponto da lição: características das bodas do Cordeiro. Quando se darão as bodas do Cordeiro? Primeiro parágrafo: as bodas do Cordeiro se dará após o arrebatamento. Após o arrebatamento da igreja, nosso comentarista coloca isso aqui, ó. As bodas do Cordeiro se dará após o arrebatamento. Eu já citei isso aqui. Enquanto o juízo de Deus por 7 anos estiver acontecendo na terra, a igreja estará nos céus. E depois de adornada no tribunal de Cristo, participará do banquete real. O casamento, na verdade, será o banquete real, né? Essa linguagem metafórica que a Bíblia usa sempre segue o rito do casamento no contexto judaico. O grande banquete, esse banquete será grande porque o próprio Senhor vai cear com a igreja. Ele servirá a igreja. Jesus desejou cear com a igreja. Quando Jesus instituiu a ceia na última Páscoa, ele disse aos seus discípulos: não bebereis mais o fruto da vide até que esteja convosco no reino do meu Pai. Então a igreja vai celebrar com o Senhor e será um banquete grande, um banquete onde a igreja do mundo inteiro estará reunida. Terceiro parágrafo do segundo ponto: a conclusão do plano da redenção. Quando estudamos o livro de Oséias, Deus vai tratar do plano de redenção de Israel, e é claro que é um reflexo para toda a igreja, para todos nós mesmos gentios. Deus vai tratar do plano de redenção através do casamento. Oséias casa, a mulher abandona, ele busca de novo, ela abandona, ele busca de novo. Essa redenção esse casamento de Oséias com Gomer está retratando a redenção de Deus para o seu povo. As bodas será a conclusão do plano da redenção. Ou seja, estaremos com o Senhor por toda a eternidade e o plano estará concluído. Terceiro ponto: tempo de festa e alegria. Primeiro parágrafo: alegria, exultação e glória. Aqui não haverá mais lutas, mais problemas, mais dificuldades. Será um tempo só de celebração, um tempo de festa, um tempo de alegria. A igreja reunida com o Senhor na eternidade, nas mansões celestiais. Então, as bodas é esse tempo de festa e de alegria. A esposa se aprontou. A esposa se aprontava, se adornava, e aqui a ideia é que nas bodas ela já está pronta, ela já está de vestido, de véu, grinalda, está, na nossa linguagem aqui, maquiada, produzida, ela está realmente casada. Ela já se aprontou, está realmente casada, concluiu aquilo que era o sonho de ambos, tanto do noivo quanto da noiva. E um chamado especial. O nosso comentarista coloca aqui em Apocalipse 19, tem uma afirmação que felizes serão todos aqueles que foram chamados às ceias das bodas. Todos aqueles que foram chamados às ceias das bodas. Por quê? Porque só serão chamados às ceias das bodas aqueles que realmente participarão com Cristo desse cortejo, dessa festa de alegria. Queridos, essa linguagem metafórica que a Bíblia usa, é claro que ela não pertence à nossa realidade. Como eu disse aqui desde o início, ela pertence à realidade ou pertencia à realidade da cultura judaica. Mas quando nós analisamos e aprendemos a interpretar essas mensagens, nós percebemos que o Senhor tem coisas grandiosas para a sua igreja, grandiosas para o seu povo. Uma coisa é certa: nós estaremos nas bodas com o Senhor. E nós vamos continuar estudando durante esse trimestre e perceberemos que depois das bodas estaremos eternamente com o Senhor para sempre.
sendo bem redundante, estaremos eternamente na eternidade com o Senhor para sempre. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.